Chegamos então à nossa quinta mensagem dessa série e ao quarto mandamento. Então, se você está com a sua Bíblia, pode abrir no livro do Êxodo, capítulo 20, e nós vamos ler hoje dos versículos 8 a 11. Esse é o quarto mandamento. Os irmãos sabem que eu tenho escolhido sempre uma palavrinha, um termo-chave para refletirmos, e hoje o termo que eu escolhi é dependência. Até o final da reflexão nós vamos entender isso. Na verdade, talvez o termo mais lógico a escolher seria descanso. A gente vai ver, né, nesse mandamento. Mas, lá no final, creio que isso vai ficar claro para todos nós. Então, nós vamos começar com a leitura desse texto. Você pode perceber que ficou bem pequenininho aí na nossa projeção, porque é um texto um pouquinho mais longo. Na verdade, esse é o mandamento com maior conteúdo de palavras, né? E eu vou ler, peço que você acompanhe comigo a leitura. Êxodo 20, do versículo 8 até o 11. Diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E eu convido você, mais uma vez, a orar neste momento. Pai, nós pedimos que, assim como o Senhor já tem feito nessas outras semanas, o Senhor fale aos nossos corações. Que possamos entender, de fato, quais são os mandamentos que o Senhor tem para nós. Não apenas de uma forma fria, de uma forma dura que encontramos nas palavras, mas que possamos entender, de fato, os teus princípios para a nossa vida. E a tua vontade para nós, e que tenhamos prazer, alegria em obedecer, em seguir aquilo que o Senhor tem nos orientado. Pedimos então que o Senhor fale conosco e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, como nós temos feito basicamente nas outras semanas, eu gostaria de trazer algumas informações iniciais sobre esse mandamento, o quarto mandamento. A primeira informação é que este é o último dos mandamentos chamados de verticais. A gente comentou aqui na introdução, na abertura, que nós temos, primeiro, alguns mandamentos que dizem respeito à nossa relação com Deus, e depois vamos ter mandamentos que são diretamente direcionados para a nossa relação com as outras pessoas. Então, os 4 primeiros são dessa relação vertical, a nossa relação com Deus, e esse é o quarto, então é o último destes. Nós temos, como eu já comentei, o mandamento mais longo, em termos de número de palavras. O da semana passada também era bastante longo, mas este é o mais longo de todos. E uma outra curiosidade, algo interessante de entendermos, é que apenas esse e o próximo, o 5º mandamento que vamos ver na semana que vem, se assim Deus permitir, eles são formulados de maneira positiva. Todos os outros mandamentos, eles vêm com um não na frente, né? Não farás isso, não farás aquilo. E este começa de uma maneira diferente, o da semana que vem também. Apesar de que neste aqui, nós vamos ter também mais para frente, né, no seu conteúdo ali, algumas proibições. Mas o mandamento em si, se a gente fosse resumir, ou seja, se a gente fosse falar apenas a sua primeira frase ali, seria: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então é um mandamento nesse sentido positivo, e não em relação a uma proibição. Depois, quero também falar um pouquinho sobre essa questão do termo sábado. É importante também nós entendermos isso, porque essa palavra ela vai um pouquinho além do que apenas designar um dia da semana. E na nossa língua a gente não entende isso, mas é importante que a gente entenda que na língua original, no hebraico, tem esse sentido. Então, essa palavra sábado, que está ali no texto que nós lemos, ela vem do hebraico sabat. É até importante também que a gente tenha essa informação, porque em algumas das citações que eu vou colocar aqui para os irmãos, às vezes, alguns autores utilizam esse termo. Então, é importante saber que ele está se referindo ao sábado, mas no termo mais ligado ou transliterado da língua original, que é o hebraico. E aí eu trouxe uma primeira citação que nos explica um pouquinho sobre essa questão do sábado, desse autor, Heifler. Ele diz o seguinte: a palavra sábado vem do vocabulário hebraico sabat, que literalmente significa descansar, folgar, respirar, cessar, desistir e parar. O verbo
é encontrado mais de 70 vezes no Antigo Testamento. E como substantivo aparece 111 vezes. Então, olha a quantidade de vezes que esse termo aparece na Bíblia. Sabat, então, não significa sétimo dia, mas descanso, fôlego. Então é importante que a gente entenda isso. Ele se refere, sim, até mesmo no hebraico, ao sétimo dia, ao dia do sábado, mas essa palavra ela tem, como a gente até falou na semana passada sobre o nome de Deus e que os nomes em hebraico sempre vêm carregados de sentido, essa palavra ela traz em si esse sentido, que é essa ideia do descanso, do fôlego, do cessar alguma coisa, do parar de fazer alguma coisa. Então é importante que a gente entenda, porque isso está diretamente relacionado aos princípios norteadores desse mandamento, mais até do que simplesmente a questão dura, né, e nua e crua de um dia da semana especificamente. A gente vai entender isso um pouquinho mais a fundo no decorrer da nossa reflexão. Aí, depois disso, eu gostaria de trazer algumas verdades importantes sobre o sábado, com base no texto. O que esses versículos, né, e depois mais à frente a gente vai tratar ainda os princípios, vamos olhar para o Novo Testamento, mas o que esse texto já nos apresenta no seu conteúdo e que são algumas verdades importantes. A primeira verdade é de que, então, esse sábado, né, o dia, ou essa exigência de Deus, não surge, não foi criada naquele momento. O sábado não foi criado naquele dia lá que Moisés sobe no monte e recebe de Deus os mandamentos. E isso, né, fica já expresso no próprio conteúdo. Olha o que diz o texto. Lembra-te do dia de sábado. Pode parecer estranho, né, alguém começar um mandamento e, como a gente falou, inclusive, Deus vinha falando já, né, não faça isso, não faça aquilo. E mais à frente ele vai seguir com essas palavras muito diretas. E aí chega nesse ele fala, lembra-te do dia do sábado. Então, Deus estava já confirmando aqui algo que já havia, de alguma forma, sido transmitido para aquele povo. E aí a gente precisa, então, voltar um pouquinho no texto, eu vou colocar aqui o versículo, você pode manter a sua Bíblia aí em Êxodo 20 mesmo, mas lá em Êxodo 16, né, nós falamos aqui que o povo saiu do Egito, ele está iniciando essa caminhada pelo deserto, mas antes de dar as leis, já aconteceu um episódio interessante que está em Êxodo 16, que é o quê? Deus começa a prover o alimento para o povo. Aquele alimento especial, milagroso, que viria a acompanhar esse povo durante os 40 anos de caminhada, que é o chamado maná. E quando Deus, então, começa a derramar do maná, que a gente ainda nem sabe exatamente o que era, existem vários estudos que tentam demonstrar, e hoje, né, o nosso foco não está nisso, mas a questão é que Deus deu uma ordem, que o povo deveria recolher o maná cada dia, para aquele dia, né, a quantidade necessária para o sustento do dia. E se as pessoas guardavam o maná, no começo, né, tentaram guardar o maná para o dia seguinte, o maná apodrecia, estragava, criava bichos. Então era a ideia, Deus falando para o povo, olha, eu sou quem cuida de vocês, eu que sustento vocês. Vou sustentar dia após dia. Mas tinha um dia que era diferente, que era justamente o dia do sábado. Então olha o que diz aí Êxodo 16, versículos 25 e 26. Então Moisés disse, comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis fora do acampamento. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nesse dia não haverá. Então, Deus já estava indicando esse princípio para aquele povo. E aí, na sexta-feira, então, eles deveriam colher a porção dobrada do maná, que duraria para aqueles 2 dias. E aí, de uma maneira milagrosa, né, da parte de Deus, nesse dia o maná não estragava. Você guardava, no sábado ele estava bom. Se você fizesse isso em qualquer outro dia, o maná estragava. Então, essa é a primeira verdade que a gente precisa entender. O sábado, esse conceito, ele é anterior aos 10 mandamentos. Ele já tem a ver com uma realidade anterior. Ele não faz parte única e exclusivamente, né, dessa base da Constituição, digamos, que eles recebem, desse conjunto de leis e de regras. Ele é um princípio anterior. Aí nós também vamos perceber pelo texto que vai além disso. Não é apenas que Deus havia entregado isso alguns dias antes ou meses aqui, como nós vimos em Êxodo 16. Mas esse mandamento, ou a questão do sábado, é que ele é embasado na própria ação de Deus na criação. E nós vimos isso no texto, né? O que Deus diz lá através do mandamento. O Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, nós temos essa informação
de que desde o início do mundo, desde a criação, já havia essa referência relacionada ao sábado, e baseado na própria ação de Deus. Deus dá o exemplo disso na sua própria criação. É importante a gente destacar, provavelmente você já ouviu isso, que Deus não parou, né, ou não descansou, como diz o termo aqui, porque ele estava cansado, porque, né, ele não tinha condições de continuar. Mas o sentido que é apresentado aqui da ação de Deus é no sentido de que a sua obra estava completa. Ele simplesmente parou. Não porque ele não podia fazer mais ou porque ele estava cansado, mas porque a obra estava completa. E por isso ele para, então, contempla a sua obra. E ele faz isso, então recebe essa ênfase do sétimo dia, porque ele, então, já queria deixar isso como uma referência, um exemplo para todos nós. A Bíblia vai demonstrar em outros textos que Deus continuou e continua trabalhando, até os dias de hoje. Mas a sua obra criadora se encerra naquele sexto dia, porque aquilo já estava completo. Se completa com qual é a última criação que Deus faz? Quem? O homem e a mulher, o ser humano. Né? Então Deus vai criando tudo e quando ele cria o principal da sua criação, o ser humano, então se encerra, após isso, né, se encerra a sua criação. Então essa é uma outra verdade que precisamos entender. Né? O conceito do sábado vem lá do início. Mais uma verdade importante sobre o sábado é que ele traz uma contraposição à realidade de escravidão. A gente já falou bastante sobre isso aqui também. Esse povo sai do Egito, eles eram escravos lá, eles eram oprimidos lá. Deus agora começa a formar daquele grande grupo de escravos uma nova nação, uma nação que precisava ser diferenciada, que iria dar exemplo para as outras nações, queria revelar a Deus para as outras nações. E aí existe então essa contraposição com aquela realidade de opressão, de exploração, de escravidão. É interessante que agora até os servos, os escravos, até os animais e os estrangeiros teriam direito a esse dia do descanso. Então olha o que diz, ainda dentro do texto do mandamento que a gente já leu. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Talvez para a lógica da sociedade da época seria... até faria sentido essa ideia, né, de um dia de descanso, mas talvez ele pararia por aqui. Né? Você não fará trabalho nenhum, nem você, nem seu filho, nem sua filha. Mas o seu servo, né, os animais, poderiam continuar trabalhando. Mas não, essa ordem Israel recebe em relação a todos. E esse conceito do sábado ele vai se ampliar para outras esferas ou para outras dimensões, porque os judeus também tinham e foram instruídos por Deus mais à frente sobre o ano sabático. Então, eles também tinham que trabalhar por 6 anos e o 7º ano eles não plantavam. Isso servia para a terra se recuperar, mas também servia para demonstrar essa confiança, essa dependência de Deus. E quando se somavam 7 semanas de anos, 7 semanas de anos, isso. Ou seja, ia 7 anos, né? Trabalhavam 6, parava 1. Trabalhava 6, parava 1. Quando completava 7 ciclos desse, dava então 49 anos, né? E aí chegava no ano 50, que era o ano do jubileu. Neste ano, a reforma era muito mais profunda. Aqueles que eram escravos dentro do próprio povo, talvez por alguma dívida, eles recebiam a liberdade. Aqueles que tinham terras confiscadas por conta de dívidas, recebiam as suas terras de volta. Então, era uma forma de Deus estabelecer, né, esse conceito um pouco de igualdade, de não tornar uma exploração contínua das pessoas. Mas quando chegava a 50 anos, né, a pessoa ela teria a sua posse de volta, a sua liberdade de volta, e isso traria um equilíbrio, né, uma igualdade em relação àquele povo. Isso é muito interessante. E aí, então, esse mandamento ele está diretamente relacionado a isso. Então, nós já podemos perceber algo muito positivo desse mandamento, que era, acima de tudo, um direito, um presente da parte de Deus para as pessoas. Não era um peso e uma obrigação, mas era algo bom. Puxa vida, até há pouco, eu era escravo no Egito, eu trabalhava de sol a sol todos os dias, sem descanso, sem ter o que fazer. Agora eu tenho direito, seja eu quem for. Né? E aqui, como vimos, se expande até para os animais, não é nem apenas só para as pessoas, mas chega até aos animais, até os estrangeiros que estavam com ele no povo, todos deveriam cumprir isso, mas como um benefício muito grande da parte de Deus. Então essas são algumas verdades que o texto nos traz, é importante entendermos. Caminhando um pouquinho mais à frente, a gente precisa olhar para a forma como Jesus se relaciona com o sábado.
como nós já temos destacado, nós cremos na revelação progressiva. Deus vai se revelando na Bíblia com o passar do tempo, cada vez mais, até que chegue em Jesus Cristo, que é o ápice, né, da sua revelação. E aí, nós precisamos ver, né, como Jesus, que ainda estava naquele momento, né, ele parte do povo judeu, que estava debaixo dessa lei, cumprindo essa lei, como Jesus se relaciona com isso, porque isso dá base para também como a igreja, mais à frente, começa a lidar com esse assunto, e a gente vai chegar lá. Mas primeiro, então, nós vamos ver Jesus e o sábado. Nós já podemos perceber, olhando para a história, um problema que surge em relação a isso. Semana passada a gente falou um pouco, mas o problema era de uma forma diferente. Nós falamos que chegou um ponto que os judeus não falavam mais o nome de Deus por medo, e aí essa pronúncia se perdeu. Chegou um momento que sequer eles escreviam, né, registravam, e eles tinham uma série de práticas, né, quase que supersticiosas em relação a isso. E o sábado não foi diferente. Talvez tenha sido o mandamento que mais gerou assim complicações, digamos assim, com o passar do tempo. Isso não aconteceu de uma hora para outra, não foi lá no deserto, não foi lá no começo do povo de Israel, mas com o passar dos séculos, e especialmente naquele período que nós não temos registro na Bíblia, o período interbíblico, em que houveram várias situações importantes, e aí alguns grupos começaram a defender muito, né, essa questão da lei, para que o povo pudesse se manter firme. Então começaram a acrescentar muitas tradições e muitas outras leis. E aí eu trago aqui uma citação do pastor Exaltino, que diz o seguinte: infelizmente, o legalismo judaico absorveu o sentido espiritual, moral e humano do sábado. Um rigor incrível acabou por torná-lo um fardo opressor para os homens. O que deveria ser deleitoso tornou-se opressão. Interessante entendermos isso, né? Aquilo que, como falamos, era um presente de Deus, de libertação de Deus, de que o povo agora teria um dia para descansar e para se dedicar a Deus, agora isso se torna um fardo pesado, que é colocado sobre as pessoas. Como aqui ele diz, né, o legalismo judaico absorveu o sentido espiritual, moral e humano, e deixou apenas, então, esse peso sobre as pessoas. E é aí que nós vemos, então, Jesus entrando em confronto muito direto com esses líderes religiosos. Jesus traz uma nova perspectiva sobre a lei, não só sobre esse mandamento. A gente sabe, né, que em vários mandamentos Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Não existe uma fala assim de Jesus em relação ao sábado, mas com certeza o sábado é o mandamento que gerou mais conflitos e mais situações, no mínimo daquelas que estão registradas, no ministério de Jesus. São vários os momentos em que isso acontece, que Jesus entra nesses confrontos. E aí eu trago mais uma citação que nos mostra e que nos esclarece um pouco essa questão. De Young diz: certamente ele, Jesus, não teve nenhum problema em romper com as tradições construídas a respeito do sábado. Mas seus conflitos com os escribas e fariseus não eram sobre a legitimidade do próprio sabate. É interessante isso, né? Em nenhum momento Jesus negou a importância do sábado, inclusive em nenhum momento Jesus descumpriu o sábado no sentido que foi dado por Deus, porque senão Jesus teria pecado. Jesus estava naquele contexto ainda vivendo como um judeu debaixo da lei. Então, Jesus não tem problema com o sábado dado por Deus, mas o problema está em relação a essas tradições construídas, né? Era uma coisa simples que se tornou um peso, né? Um fardo enorme colocado sobre as pessoas. E aí sim, Jesus não se submete a isso. Jesus vem para mostrar às pessoas que isso não era o que Deus havia dado ao povo, instruído ao povo. E aí, eu listei aqui, para nós termos uma noção, os principais conflitos, né, aqueles que estão muito claros nos evangelhos, são 6 de Jesus com esses grupos, né, com os escribas, os fariseus, os saduceus, em relação ao sábado. Então, tem aqui uma lista. Alguns deles estão listados nos 3 evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas. Tem 2 deles que estão apenas em Lucas e 2 deles que estão em João. Então, o primeiro foram as espigas colhidas no sábado. Jesus chega em um determinado lugar com os seus discípulos, eles estavam com fome e seus discípulos vão colher espigas para comer. E aí eles são acusados: como vocês podem? Vocês estão trabalhando, você não pode pegar uma espiga e debulhar um grão para comer, porque isso é trabalho. E aí é o primeiro conflito. E aí os outros são todos em relação a curas de Jesus, né? Então, primeiro temos o homem da mão ressequida,
Depois nós temos a cura de uma mulher enferma, que está lá em Lucas 13. Nós temos a cura de um homem hidrópico, que ele tinha uma doença, né, bem específica, que também está em Lucas, capítulo 14. Nós temos em João a cura do paralítico no tanque de Betesda, em João 5. E nós temos também a cura de um cego de nascença, em João 9. Todos esses fatos aconteceram no sábado e todos eles geraram conflito. Jesus foi acusado de não estar respeitando a lei por aqueles líderes religiosos. E aí eu quero trazer o destaque para uma fala de Jesus lá do primeiro que a gente citou aqui, esse das espigas colhidas, que está em Marcos 2, 27 e 28, que diz assim: e prosseguiu, né, palavras de Jesus, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então Jesus faz essa confrontação, ele quer mostrar isso para as pessoas. Olha, você não tem que ser escravo do sábado, de um fardo pesado que você não consegue cumprir. Não pode. Alguns desses autores listam o número, parece que tinha em um dos textos judaicos, se eu não me engano, 39 afazeres que você não podia ter, né, que eram caracterizados. Então foi se enchendo, né, desse detalhismo. E aí Jesus fala, não, o sábado foi criado para o homem e não o contrário. E aí ele faz essa afirmação também importantíssima, né? De modo que o Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo, ele mesmo, é Senhor até mesmo do sábado. Então Jesus tinha autoridade para fazer aquilo que ele quisesse. Ainda assim, como falamos, ele nunca desrespeitou o princípio em si do salmo dado por Deus. E aí então é essa a reconstrução, né, o trabalho de desconstrução e reconstrução que Jesus faz sobre esse assunto. Ele vai mostrando ao longo da sua jornada, e isso vai então trazer efeitos na vida da igreja, a partir, né, do início da igreja, lá em Atos capítulo 2. E aí tem mais uma citação de Heifler que diz o seguinte: além disso, Jesus revoluciona o sábado, dando-lhe seu devido valor. Ou seja, o sábado é um dia para promover o bem, preservar a vida e possibilitar um descanso merecido. Finalmente, Jesus enfatiza também o valor intrínseco do dia do sábado, que é santificar o Senhor Deus. Então, ao invés de ser apenas um monte de proibições, o que você não pode, né? Porque o foco era nisso, o que você não pode fazer nesse dia, não pode fazer nada, basicamente. Mas a questão é, não, esse é um dia que ele tem um objetivo, uma finalidade. E é isso que Jesus está tentando, então, mostrar para as pessoas, e é o que ele também mostra para nós. Damos um passinho adiante, e o próximo ponto eu faço então essa pergunta, porque daí entra na nossa prática cristã, né, como igreja, nos nossos costumes, nas nossas tradições. E a pergunta então é, sábado ou domingo? Nós até agora, né, estamos falando sempre do sábado. Por que essa conversa aqui não estava acontecendo ontem, né? Por que estamos hoje aqui num domingo fazendo isso? E aí surgem então algumas perguntas. Por que então, afinal de contas, os cristãos se reúnem no domingo, ou a grande maioria dos cristãos, né, praticamente sua totalidade? O domingo substituiu o sábado? O domingo ele é a mesma coisa, né, que o sábado? Ou como a próxima pergunta nos diz, temos que guardar o domingo como os judeus guardam o sábado? Continua a mesma coisa, só mudou de dia? Por que mudou de dia? Né? Nós não estamos errados e não deveríamos estar guardando o sábado, como tem alguns grupos, né, algumas denominações que buscam isso? Essa é uma questão muito discutida, muito debatida, né? Existem opiniões diferentes em relação a isso, a esse processo de continuidade e descontinuidade. Tem pessoas que vão afirmar que o domingo, sim, carrega, né, muito do sábado, outros vão dizer que não, só os princípios básicos, e aí a gente vai tentar entender até o final dessa reflexão, né? Quero trazer algumas respostas e não apenas dúvidas, né, para todos nós neste tempo. Mas é importante a gente entender que como se tornou, então, a prática do povo de Deus, da igreja, dos cristãos, desde o início. Desde o momento, então, que Jesus ressignifica o sábado, como nós vimos. Porque há pessoas que tentam relacionar o domingo cristão com a institucionalização da igreja, que aconteceu mais ou menos no século IV. Então, qual é a acusação que alguns fazem, né, a nós? Olha, quando a igreja, Constantino, que era o imperador de Roma, lá no século IV, quando ele assume o império, e Constantino, a história diz que ele se converte ao cristianismo. Alguns questionam se ele de fato se converteu, ou se ele só viu que era algo que ele não tinha mais como lutar, então ele resolveu incorporar o império. Independente disso, no século IV, a igreja se torna a religião oficial de Roma.
Por isso que nós temos, né, a Igreja Católica, ela é chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela vem dessa base, desse conceito. E aí, a partir disso, muitas mudanças começam a ocorrer na igreja. A entrada de várias práticas que depois, né, nós que entramos no grupo que pode ser chamado de protestantes, passaram, num determinado momento, a discordar, né, e a ter uma prática diferente. Mas então alguns daqueles que defendem o sábado e acham que nós devemos guardar o sábado, vão querer nos acusar disso. Olha, isso é coisa de Constantino, isso é coisa da Igreja Romana, lá no século IV. Mas isso não é verdade, isso não tem fundamento. E nós podemos enxergar desde o Novo Testamento e de documentos históricos que isso não faz sentido. Então, alguém pode ter o direito de defender o sábado. Não, temos que guardar o sábado. Tudo bem, você tem o direito, mas tem que ser honesto, né, com a realidade, com a história, com aquilo que aconteceu. Então, a primeira informação que precisamos ver é que no Novo Testamento nós temos várias indicações de que o domingo passou a ser o dia da reunião dos cristãos. Também, então, passou a ser chamado, em determinado momento, de o dia do Senhor. São vários textos no Novo Testamento. E eu vou passar por alguns aqui, né, para que a gente possa ter essa base. Então, por que os cristãos, né, observam, de alguma forma, o domingo e não o sábado? Primeiro motivo, porque Jesus ressuscitou no domingo. João 21 diz, no primeiro dia da semana, né, que é o domingo, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então, esse é o primeiro motivo que dá base. Assim como a lei de Deus, lá para os judeus, se baseavam na sua libertação do Egito, do povo, daquela escravidão, para uma nova realidade, levando para uma terra prometida, nós também fomos libertos do pecado e de tudo que nos escravizava através da obra de Jesus Cristo. E a obra de Jesus Cristo se consuma no domingo, no dia da ressurreição. Então, esse é o fator central. Mas temos mais, né, mais demonstrações disso. Jesus aparece aos seus discípulos naquele período, ainda antes de ser elevado aos céus, também no domingo. João 20:19 diz que quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então, veja que os discípulos estavam reunidos no domingo. Tudo bem, alguém pode alegar isso, pode ser fato de que talvez eles estivessem se reunindo todos os dias. Mas é interessante o fato de que Jesus se revela e aparece para eles exatamente em um domingo. Isso, na verdade, ocorre em mais uma ocasião. Eu coloquei apenas um, mas tem mais um evento ainda, relatado por João, que é depois de uma semana certinho, na contagem, do jeito que está aqui para os gregos, fala 8 dias, mas era o 8º porque eles contavam o dia que eles estavam, estava 8 e não 7. Né, tudo isso demonstrado, né, historicamente. Então, Jesus aparece novamente num domingo. Outro fator, né, importante é que a igreja foi inaugurada num domingo. Tivemos esses dias, né, até o pastor Wilson colocou no grupo, né, uma menção em relação ao dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era uma festa judaica que acontecia exatamente 50 dias após a Páscoa. Por isso que vem o nome Pentecostes, né? Pente vem de 5. Então, ou seja, se você faz 7 semanas depois da Páscoa, que daria certinho no sábado, né, é o dia 49. Esse dia dessa festa, o dia de Pentecostes, caía num domingo. E é exatamente nesse dia em que, mais uma vez, eles estavam reunidos, aguardando a promessa de Jesus, e o que diz o texto? Ao chegar o dia de Pentecostes, eu não coloquei o restante, né? Todos estavam reunidos no mesmo lugar, e aí houve, então, a descida do Espírito Santo, que dá a inauguração à igreja, naquele dia em que as pessoas, muitos são salvos, batizados, e é o início oficial da igreja. Também acontece no domingo. Né? São todos motivos que vão nos mostrando que isso não é à toa. Depois, nós temos a informação, ao longo do Novo Testamento, de que a igreja passou, de fato, a se reunir no domingo. Então, olha aqui Paulo, num dos seus momentos, né, das suas viagens, olha o que diz em Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes, tendo prolongado o seu discurso até a meia-noite. Então, era o primeiro dia da semana, era o domingo, e eles estavam reunidos a fim de partir o pão. Ou seja, era o dia em que eles estavam celebrando a ceia do Senhor. Era justamente também num domingo que eles estavam reunidos. Temos mais uma menção.
Eu pulei um. Tem mais uma menção importante, que eu vou ler aqui para os irmãos, em 1 Coríntios 16, 2, que diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com o seu ganho, e o guarde, para que não se façam coletas quando eu chegar. Então, Paulo está falando para os coríntios, e ele fala que ele ia até aqueles irmãos, mas que era para eles já deixarem preparados uma oferta. E diz da mesma forma, que no primeiro dia da semana eles deveriam fazer isso. Ou seja, isso indica que era um dia comum deles se reunirem como igreja, era o dia que eles deveriam fazer essa coleta das ofertas e deixarem preparados para quando Paulo chegasse. E temos esse último destaque que está lá em Apocalipse, onde aparece de fato, pela primeira vez, essa menção do dia do Senhor. Até então falava, no primeiro dia da semana, mas aparece esse termo em Apocalipse, quando João diz: no dia do Senhor eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Por que isso é importante? Porque nos documentos que foram registrados após a Bíblia, por outros autores, documentos que não têm um valor bíblico, mas que são importantes no valor histórico, esse nome é utilizado. Os cristãos passaram a denominar o domingo como o dia do Senhor. E aqui nós já vemos uma indicação de João, já no final da sua vida, o último livro escrito, provavelmente já perto do ano 100, no ano 90 e pouco ali, João já usa esse termo, que então, isso é a indicação de que os cristãos já estavam familiarizados com esse conceito. Então, é importante entendermos isso. Nós não temos no Novo Testamento nenhuma ordenança em relação ao sábado. Os outros mandamentos comumente são repetidos, ou assim, no mínimo, ideias muito próximas. Paulo, quando está instruindo as pessoas sobre como elas deveriam viver, nas cartas, naqueles momentos práticos, Paulo fala e relaciona vários mandamentos, mas em relação ao sábado, olha, lembrem-se de guardar o sábado. Não existe isso em nenhum momento, muito pelo contrário, a gente vai destacar logo mais. Então, é importante entendermos isso. E como eu já disse, existem vários documentos dos primeiros séculos, a gente poderia citar aqui, como falei, que não são livros da Bíblia, mas são documentos históricos que mostram que os cristãos, que a igreja adotou o domingo como sendo o dia do Senhor. E aí um autor, que eu acabei de falar, e aí De Young diz: se você examinar os primeiros 4 séculos, ou seja, antes dessa institucionalização da igreja, lá em Roma, os primeiros 4 séculos da igreja, perceberá que a guarda do sabate era espiritualizada para significar uma vida de devoção e humildade para com Deus. Esse era o sentido do sábado. Era um sentido espiritualizado, que significava uma vida de devoção e humildade para com Deus. E olha que interessante, a insistência, de acordo com esses documentos, a insistência em uma observância rigorosa do 7º dia era vista como judaizante. Então, esses documentos da igreja vão mostrar que nos lugares onde havia essa tentativa de se impor o dia do sábado como uma regra sobre as pessoas, era tido como algo judaizante e não era aceito pelos cristãos. Então, são informações importantes para nós entendermos. E aí eu quero trazer 2 textos-chave do Novo Testamento que nos falam sobre isso. Novamente, do apóstolo Paulo. Em Colossenses, capítulo 2, de 16 a 17, Paulo diz, vamos ler esse juntos? Vamos lá? Assim, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. Então, olha o que Paulo deixa claro. É natural que no processo de formação da igreja, que começa do meio dos judeus, é natural que haveriam esses tipos de embates, que teriam algumas pessoas que tentariam impor sobre os demais convertidos, os gentios, alguns princípios. E a gente vai vendo isso na construção do Novo Testamento. A gente vê isso, por exemplo, na questão da circuncisão, que era algo fundamental para os judeus. Mas a igreja se reúne em Atos 15, tem aquele primeiro concílio, e eles chegam à conclusão de que não deveriam impor isso para os gentios. E nós vamos vendo isso acontecer em Atos e nas cartas. Paulo tratando que não era para as pessoas se submeterem àqueles que tentavam trazer conceitos do judaísmo, que eram tidos como essenciais para o judaísmo, agora para a igreja. E é o que ele diz, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa desses dias, que podem ser as festas judaicas, esses dias de lua nova, que eram datas mensais,
que eram guardadas pelos judeus, ou sábados. Quero também só deixar claro aqui que alguns tentam argumentar que esses sábados não eram uma menção ao dia do sábado, como do mandamento, mas era em relação a algumas outras ações judaicas. Mas se você também for avaliar a forma como aparece esse conjunto de ideias, né, que são as festas, a lua nova e os sábados, eles já aparecem no Antigo Testamento algumas vezes, juntos, e se referindo sim aos sábados. Então, aqui é uma clara indicação de que isso, como Paulo diz, era uma sombra das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Cristo é aquele que veio para cumprir. Paulo vai tratar em Gálatas, a gente já estudou, né, a questão da lei, que a lei era como uma babá, né, entre aspas, usando um termo assim mais comum para a gente, como alguém que instrui enquanto é necessário, até que chegue, né, de fato, aquilo que é concreto. Então, a realidade é Cristo. E aí nós temos uma outra fala de Paulo também muito importante, que também deixa claro a questão dos dias. Vamos ler juntos? Romanos 14, 5 e 6. Uma pessoa considera um dia mais importante do que outro, mas outra julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Aquele que observa um dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor deixa de comer, e dá graças a Deus. Então, Paulo está tratando, né, de pessoas dentro da igreja que tinham essa dificuldade. Uns diziam, deve comer isso, outros diziam, não deve comer. Uns diziam, né, a questão dos dias aqui, um considera um dia mais importante que o outro, e o outro julga os dias iguais. E aí Paulo fala, como se resolve isso? Ele diz, cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Faça o que você faz para o Senhor. Ou seja, aqui ele está desobrigando claramente a igreja de seguir alguns desses conceitos que alguns tentavam impor. E seja em relação à alimentação, que era a alimentação lá dos judeus, seja em questão à guarda de dias e de determinados momentos e eventos específicos. É interessante que ele diz aqui que era para fazer dando graças a Deus. Você faça isso para agradar a Deus, para servir a Deus, mas não para cumprir uma obrigação legal. Olha, você quer guardar um dia específico? Guarde, mas porque você quer agradar a Deus. Não porque Deus mandou e a gente é obrigado e agora você vai obrigar os outros a fazerem isso também. Então, eu, pessoalmente, né, em concordância aqui com o que Paulo diz, eu não tenho grandes dificuldades com alguém ou com algum grupo que tenha como prática, por exemplo, se reunir aos sábados. É interessante a gente saber que existem, inclusive, algumas denominações batistas. É claro que são grupos pequenos, mas existem as igrejas batistas do sétimo dia. E o próprio adventismo, né, do sétimo dia acabou saindo também do meio batista, né, por uma discordância. Então, existem grupos que têm essa prática. E isso não teria problema, ou não tem problema, desde que seja nesse sentido. Olha, a gente entende que é melhor isso, a gente entende que é um princípio bom, válido a ser guardado, a gente faz isso para agradar a Deus. Agora, quando trago novamente o peso de uma obrigação legal, de querer impor isso sobre os outros, e infelizmente, né, alguns que associam até a questão do sábado, até quase como uma questão de salvação, né? Se você não guardar o sábado, você é um herege, você está contra a vontade de Deus, e você está condenado. Aí sim há um problema. E aí sim nós não podemos aceitar isso. Então, essa visão, né, que eu particularmente tenho, acredito que é uma visão equilibrada, né, que nós podemos ter. Não é sair também desobrigando, né, ou obrigando as pessoas a não guardarem. Né, não, você está errado, porque agora é o domingo. Né, a gente vai ainda aprofundar um pouquinho no domingo. Mas a questão é, faça, né, convicto do que o que você está fazendo para agradar a Deus. Esteja convicto no seu coração, não para a obrigação das outras pessoas. Mas tenha a convicção de que você está fazendo isso em resposta, né, ao que Deus fez, por querer servir, você acha que isso é o melhor, mas não porque isso é uma condição obrigatória. Porque Cristo é quem cumpriu todas as condições obrigatórias. Ele cumpriu perfeitamente a lei. E é a sua justiça que é colocada sobre nós. Paulo vai dizer em Romanos 6,14, né, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça.
E aí trago mais uma citação do pastor Exaltino que diz o seguinte: então o caminho cristão não deve ser o do legalismo farisaico, que leva à perda da liberdade e da alegria e põe um fardo sobre os outros. Deve ser a fé que opera pelo amor. As minúcias legais criadas pelos homens não têm valor, mas sim o ser uma nova criatura. Interessante isso, né? Deus agora, e a gente vai tratar isso até o final dessa série, e principalmente na última reflexão, na última mensagem, a conclusão, nós vamos falar muito disso. Deus quer uma postura diferente da nossa parte. Agora nós temos o Espírito Santo que habita em nós e que deve conduzir as nossas atitudes. Nós somos uma nova criatura. E nós não vivemos mais com base simplesmente no faça ou não faça e restrito, né, e desses fardos atados que os fariseus tinham. Porque muitos, como nós citamos aqui, daqueles que defendem a guarda do sábado hoje, o fazem dessa forma legalista, de uma forma opressora. E aí é importante também nós destacarmos que essa mesma regra, essa mesma condição, se aplica também ao domingo. Não sei se eu coloquei aqui. Ah, não. Se aplica também ao domingo, ou a esse dia do Senhor. Porque não encontramos também no Novo Testamento nenhum mandamento específico sobre um dia especial para adorar a Deus. Não chegou no Novo Testamento e falou assim, olha, antes era o sábado, agora é o domingo, guardem o domingo. E, né, não existe esse equivalente. Nós temos, como falamos, todas as indicações de que a igreja passa a se reunir no domingo, a história nos mostra isso, então isso segue, né, porque é o dia da ressurreição, o dia da obra consumada de Jesus, e nós seguimos com isso. Mas não há esse sentido legalista. Por isso que o domingo, em algum sentido, né, ele é uma continuidade do sábado, porque os mesmos princípios que nós vamos olhar agora são mantidos, mas ao mesmo tempo ele não é uma continuidade, porque não é nesse sentido legal. Então alguns, né, têm essa ideia radical em relação ao domingo, mas não é uma visão bíblica. E aí nós temos que então fazer o quê? Viver alguns princípios que estão por trás desse mandamento. E aí eu quero trazer, para nós caminharmos para o final, esses princípios a serem guardados. Nós falamos no início dessa série, lá na introdução, que Deus não deu mandamentos para o seu povo sem motivo. Deus não queria dificultar a vida do povo. Deus faz isso para o bem do povo. Deus entrega isso como bons princípios norteadores para a sua vida. E é isso que então nós precisamos entender, conseguir enxergar os princípios por trás das leis. Aquilo que também poderia ser chamado de espírito da lei. Isso, inclusive, é utilizado no contexto judicial, nem no contexto bíblico. Se usa esse termo, o espírito da lei. É a ideia de você não olhar apenas para a letra, né, e falar, ver até onde vai aqui, onde que eu não posso ultrapassar, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Mas é entender o princípio que está revelado ali por trás. E nós precisamos, então, enxergar em relação a esse mandamento. De Young diz que, então, mesmo se concluirmos que existem pontos significativos de descontinuidade entre o sabate judaico e o dia do Senhor cristão, seria insensato sugerir que Deus é indiferente aos princípios de descanso e adoração. Ele fala assim, mesmo que a gente olhe para a Bíblia, para o Novo Testamento, e perceba que não há mais essa obrigação de cumprir esse dia, seja no sábado ou no domingo, também seria leviano, né? Seria errado, seria insensato dizer que Deus não se preocupa com os princípios que ele apresentou nesse mandamento. E é para eles, então, que nós precisamos olhar, e agora nós vamos, então, listá-los. O primeiro deles, o primeiro princípio apresentado nesse mandamento é o descanso. Descanso. O descanso ele é necessário para todos nós. Deus nos fez assim. Isso não tem a ver com o pecado, certo? Porque Deus, já lá na criação, dá esse exemplo, antes do pecado. Isso não é uma consequência, olha, então agora já que a gente é pecador, a nossa natureza é caída, agora a gente não aguenta mais, a gente precisa de um dia de descanso. Não, isso já fazia parte do plano perfeito, inicial de Deus. E ele nos dá então esse exemplo lá no momento da criação, como nós falamos. E a questão é que hoje em dia esse é um assunto muito sério, não é mesmo? Quantas pessoas têm ficado doentes, têm ficado enfermas por falta de parar, por falta de descansar. Então, nós temos que entender que isso é algo que Deus coloca para nós. Não é uma opção.
eu aguento, eu sou trabalhador, trabalho 7 dias por semana, 12 horas por dia, né? E aí, muitas vezes, na loucura, é claro que a gente tem as necessidades, a gente vem vivendo um mundo muito complicado, muito desigual, que muitas vezes, né, a nossa batalha pelo nosso sustento é que é necessário, que nos leva a muitas coisas. Mas também tem muita gente dominada por um sentimento de querer ter as coisas, e quanto mais eu tenho, então eu vou trabalhar porque eu preciso ter mais. Estão deixando totalmente de lado. E isso é, inclusive, valorizado, né, na nossa sociedade. Esse espírito batalhador, mas assim, desequilibrado, exagerado. Olha como aquela pessoa esforçada trabalha em 3 empregos, de domingo a domingo, não para um minuto e não sei o quê. Como falamos, infelizmente tem situações que às vezes as pessoas têm limitações que não dependem dela. Mas esse princípio precisa ser buscado. E o que esse princípio nos mostra é que é necessário, nessa escala que Deus coloca, o descanso. Deus coloca 6 dias para você trabalhar e 1 dia para você descansar. Se Deus fez assim, tem um motivo. Se Deus fez assim, é porque é o melhor. Eu não preciso questionar isso. Então não adianta falar assim, eu trabalho 7 dias por semana, mas aí eu descanso de tal hora, tal hora. Não, não é isso. É a necessidade de parar um dia. Parar, cessar, como Deus cessou o seu trabalho. Parar. E aí por isso que tinha um rigor na própria lei, da parte de Deus para o povo naquele momento, que eles não poderiam, né? E fala que nem os animais, nem os escravos, ninguém. O negócio é parar para ter esse momento, esse tempo de descanso. Heifler diz o seguinte: nenhum ser humano sobrevive sem descanso. O homem tem necessidade de uma parada física, mental, emocional e espiritual. Deus precisa nos lembrar da importância dessa pausa, porque muitas vezes pensamos somente em nós, em nossos afazeres e preocupações, esquecendo o dia do Senhor, a dádiva divina e benéfica do descanso. Interessante, né? Deus tem que nos lembrar disso, porque a gente, pela gente mesmo, a gente não vai levar isso da forma que deveria ser. E Deus precisa nos chamar a atenção e falar que nós precisamos disso. Em alguns desses livros que eu tenho usado como base, eu vi alguns testemunhos interessantes de alguns dos pastores falando sobre algumas decisões radicais que tiveram que tomar nas suas vidas para ter esse dia dessa forma adequada. E talvez a gente precise repensar muita coisa na nossa vida. Será que a gente está levando a sério essa questão? Ou já que a gente entende que não temos uma obrigação, né, legal em relação ao sábado, a gente abandona mesmo essa ideia e segue em frente e não observa e não nota aquilo que a gente deveria fazer. Então, o primeiro princípio é o descanso, mas um segundo princípio é a dedicação. Esse é outro princípio fundamental. Nós precisamos de um tempo específico para dedicar as nossas vidas em adoração, em devoção e em serviço ao nosso Deus. Isso precisa ser um tempo específico das nossas vidas e não apenas um encaixe na nossa agenda, o tempo que sobra. Porque o texto diz isso, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Você separa esse dia, e era o dia em que o povo então descansava, mas ao mesmo tempo era o dia do povo se reunir para buscar a Deus, para vivenciar essa realidade da compreensão, da conexão com Deus. E aí entra o aspecto comunitário, que é muito importante. Por isso que a igreja, né, ao longo de toda a história, se reúne aos domingos e passou a fazer isso. E aí chegamos num outro problema dos dias de hoje, né? Quantas e quantas pessoas, muitas vezes nós mesmos temos desvalorizado esse aspecto. Temos dado importância a tantas outras coisas, porque inclusive se a gente para, porque graças a Deus a gente vive num país, né, em que tem uma organização e que tem a questão do direito ao dia, né, que normalmente é o domingo, exceto para aqueles que não podem, mas você tem, né, pelas leis trabalhistas, o direito a esse descanso. E no nosso contexto, né, a grande maioria das pessoas descansam no domingo. Mas quando tem, então, esse descanso, eu ocupo com tantas outras coisas. Eu nem descanso e também não me dedico a Deus. Eu também não tenho tempo de qualidade diante de Deus. E aí, mais uma vez, De Young diz o seguinte, olha que alerta sério para nós. De alguma forma, passamos a ter a ideia de que se reunir com o povo de Deus, para adorar no trono de Deus e ouvir a palavra de Deus é uma coisa boa para se fazer, quando se encaixa em nossa agenda. Quando, né, as outras coisas foram cumpridas e dá certo, e dá tempo, então é muito bom ir à igreja e me reunir com os meus irmãos e ter esse aspecto. Mas é quando encaixa.
Porém, esse não é o ideal do Novo Testamento. Precisamos repensar essas questões. Um desses autores também falou sobre isso, né? Que vai ser difícil a gente ensinar para os nossos filhos que Jesus é o Senhor, se na prática, no meu dia a dia, eu estou mostrando que o Senhor, na verdade, é o futebol, é o divertimento, ou é o trabalho mesmo, ou é qualquer outro a fazer do que isso. Nós não tomamos isso como um legalismo, né? Eu sou obrigado e vou 2 vezes no domingo de manhã e à noite na igreja, né? E tem que ser assim, assim, assado. Não é por isso, mas é porque eu entendo o valor disso. Deus instituiu isso. Se eu gasto, invisto tanto tempo em outras atividades necessárias da minha vida, por que eu não investiria um tempo semanal de qualidade para buscar a Deus, tanto individualmente, que pode ser nesse dia mesmo também, mas também com os meus irmãos na igreja? E aí nós nos lembramos de um alerta feito pelo autor aos Hebreus. Hebreus 10, 25 diz, vamos ler juntos? Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Então, o problema dos desigrejados não é do século XXI só, né? Começou no século I esse negócio. Era costume de alguns abandonar a prática de se reunir, achar que isso não era necessário, não era importante. E aí o alerta que nós temos é: não façamos isso, mas busquemos a forma de nos animar a cada dia mais, quanto mais a gente vê que o dia da volta de Cristo se aproxima. Devemos refletir, cada um de nós, na nossa vida, qual é a importância que nós temos dado a toda essa questão. E aqui também é válido um alerta, né, nesses 2 pontos que nós já vimos, que aqueles que porventura se veem presos a uma situação, por exemplo, alguém que necessita trabalhar no domingo, seu trabalho exige que você trabalhe no domingo, precisa ter atenção dobrada nessas questões. Quando então você vai substituir por um tempo de descanso e por um tempo de dedicação a Deus? Não é porque, então agora eu sou obrigado, agora eu negligencio isso. Não. O bom seria, né, se nós não precisássemos, mas seria uma hipocrisia a gente proibir as pessoas de trabalharem no domingo, certo? Porque para a gente estar aqui e ter essa luz ligada, tem gente trabalhando lá na usina hidrelétrica, nas estações de transmissão, a polícia tem que estar na rua, os hospitais estão funcionando, nós não podemos termos esse tipo de atitude. Mas, se possível, reserve o dia. Se não é possível, você precisa avaliar a sua vida, como que você vai fazer em relação a essas questões, para que não sejam deixadas de lado. E aí eu fecho, agora sim, com o termo que eu escolhi como base, né, para toda a nossa reflexão, que é o 3º princípio da dependência. 3 Ds, né? Descanso, dedicação e dependência. E isso é muito interessante a gente entender, porque esse é o conceito mais profundo que nós vemos nesse mandamento. Jesus Cristo é aquele que cumpriu as exigências da lei, e a sua justiça nos é oferecida. Por isso, nós agora descansamos nele, descansamos na sua obra. Como falamos aqui, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E agora, então, eu dependo dele, a minha confiança está nele, o meu descanso está nele, não está em mais nenhuma outra coisa. Eu não preciso mais e não posso mais depender das minhas próprias obras, do meu próprio esforço, seja para a salvação, seja para qualquer outra coisa, porque eu reconheço que tudo vem de Jesus Cristo. E aí isso me dá a base, inclusive, para eu ter a calma de parar o dia por semana para poder descansar, porque é o que Deus me manda, e para poder me dedicar a Ele, porque eu sei que é Ele que está cuidando de mim e a sua obra é suficiente. Olha que história interessante quando olhamos para o Antigo Testamento no livro de Amós, do profeta Amós, e naqueles momentos em que os profetas tinham que ser levantados porque o povo estava completamente errado na sua caminhada. E olha o que diz Amós 8, 4 e 5. Isso é uma profecia, né, de Deus através de Amós condenando essas pessoas. Ouvi isto, vós que esmagais os necessitados e destruís os pobres da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o cereal, e o sábado para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, e tirando proveito com balanças adulteradas? O povo aqui estava totalmente agindo errado, né, oprimindo uns aos outros, enganando uns aos outros, e aí eles estavam tão
entretidos nessa realidade, que eles estavam com pressa e dizendo assim, quando que vai passar logo o sábado para a gente voltar de novo para as nossas tarefas e poder enganar mais um pouquinho as pessoas e lucrar mais em cima dos outros? Isso nos lembra daquela expressão que a gente diz, né, que uma coisa leva a outra. A gente cita muitas vezes o contexto bíblico, né, um abismo leva ao outro. Quanto mais a gente negligencia esses princípios básicos que Deus coloca para nós, mais fácil será a gente se corromper e se entregar às outras coisas. Quanto mais eu deixar de dar valor ao domingo, a descansar, mais eu posso deixar que a ganância entre no meu coração e que eu ponha a minha confiança no dinheiro e no poder que eu posso conquistar, porque se eu trabalhar mais eu vou conseguir ter mais, e isso é o que importa na vida. Quanto mais eu deixar de lado a minha dedicação e eu achar que não tem importância eu ir para a igreja ou ter um tempo de qualidade com Deus e me dedicar a isso, mais também o meu coração vai se afastar de Deus e os pecados vão entrar dentro de mim e vão me conduzir para outros caminhos. De Young diz, Jesus nos mostrou o significado mais profundo e completo do Shabat. A saber, que devemos confiar em Deus para ser o nosso provedor, o nosso mantenedor, o nosso libertador e o nosso salvador. E então nós podemos descansar, nós podemos nos dedicar a Ele e porque nós dependemos exclusivamente dEle. Eu achei interessante, eu fui pesquisar, a nossa denominação batista, nós temos uma declaração doutrinária, que trata dos assuntos assim, principais, né, do contexto da igreja, do que nós cremos, de como nós cremos. E a nossa denominação, inclusive, ela é bastante tranquila, no sentido que nós defendemos como um dos princípios o direito à liberdade de consciência de cada indivíduo. Né, cada um tem o direito de ler a Bíblia, de entender, de interpretar, mas nós, como comunidade, como igreja, como denominação, temos, né, os princípios em comuns. E aí eu trouxe uma parte do que a nossa declaração fala sobre o domingo. Não é todo, né, porque senão ficaria um pouco longo, mas aqui é um trecho do que a nossa declaração diz. Diz o seguinte: o domingo, o dia do Senhor, é o dia do descanso cristão, satisfazendo plenamente a exigência divina e a necessidade humana de um dia em 7 para o repouso do corpo e do espírito. Deve ser, olha que interessante, deve ser para o cristão um dia de real repouso, em que, pela frequência aos cultos nas igrejas e pelo maior tempo dedicado à oração, à leitura bíblica e a outras atividades religiosas, eles estarão se preparando para aquele descanso que resta para o povo de Deus. E aqui é uma menção a Hebreus 4, que fala, né, faz essa relação do sábado com o descanso cristão que nós entraremos um dia. Então, olha que interessante. Né? A diretriz que líderes, né, da nossa denominação em algum momento sentaram para escrever. Então, nós não vemos aqui nenhuma expressão de legalismo, né, de obrigação, mas nós deveríamos observar dessa forma. Entender que isso deve ser buscado. Um dia de real repouso, mas em que nós buscamos ter um tempo de qualidade com Deus. Não é um dia só para fazer outras coisas alheias a Deus, mas nós dedicamos a Ele também. Para encerrar, o último texto que nós vamos colocar aqui, palavras de Jesus em Mateus 11, e um convite, né? Nós estamos falando de convite aqui, falei em alguns cânticos, mas um convite que é feito por Jesus a todos nós. Mateus 11, 28 e 29, você pode ler comigo? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Jesus está contrapondo aqui esses fardos pesados colocados pelos fariseus, que não eram só em relação ao sábado, mas a tantas outras coisas. E as pessoas não se viam capazes de cumprir aquilo. E aí Jesus então convida as pessoas a irem até Ele. É em Jesus que nós encontramos o nosso descanso. Jesus é o verdadeiro descanso. Jesus é o verdadeiro Shabat, onde cessam as nossas obras e o que fica é a obra suficiente dele, daquele que morreu por nós e ressuscitou no primeiro dia. É esse o convite que todos nós então recebemos nessa noite. Venham a mim, vinde a mim. Se você está cansado, sobrecarregado, seja em qualquer sentido, vá até Jesus. Por isso que o dia do Senhor, como temos falado aqui, o dia do domingo, idealmente falando no nosso contexto, deveria ser esse dia não como um peso de uma obrigação, de cumprir, tem que ir na igreja, estou cansado, não quero,
mas deveria ser um dia de deleite, de desfrutar da presença de Deus, de poder descansar realmente e saber que o Senhor é quem está cuidando de nós, e de que Jesus Cristo já cumpriu todas as exigências que foram feitas, que nós não seríamos capazes de cumprir. Que nós possamos ouvir e atender esse doce chamado do nosso Senhor. Que a gente possa ouvir esse chamado em que Ele faz gentilmente, como Ele gentilmente nos atrai. E que possamos vivenciar esse descanso no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?